Olá, meninos. Aqui é a professora Rosemary e hoje nós falaremos sobre a formação das palavras. Na aula passada, nós estudamos a estrutura das palavras, porque é necessário saber a estrutura das palavras para poder compreender os processos de formação dessas palavras. Existem dois processos de formação das palavras, a composição e a derivação. A composição pode ser por justaposição, por aglutinação ou hibridismo. E a derivação pode ser prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parassintética, regressiva e imprópria. O primeiro processo de formação das palavras é o processo de composição. Esse processo de composição ele ocorre quando nós criamos uma palavra a partir da união entre radicais já existentes, a partir da união entre palavras já existentes. A composição por justaposição, ela ocorre quando essas palavras que se juntam não sofrem alterações fonológicas, ou seja, eu pego uma palavra e junto com outra palavra e nesse processo de junção, nenhuma das duas irá perder nenhum fonema, não haverá perda de som nenhum. Por exemplo, na palavra guarda-chuva, eu peguei a palavra guarda e peguei a palavra chuva. Depois eu juntei essas duas palavras e virou guarda-chuva. Virou uma nova palavra com significado completamente diferente. E observe que não houve perda de nenhum fonema. Elas permaneceram intactas, elas permaneceram do mesmo jeito. A mesma coisa aconteceu com a palavra passatempo. Peguei a palavra passa, do verbo passar, peguei a palavra tempo, que é um substantivo, e juntei as duas, formando uma nova palavra, a palavra passatempo. E nenhuma das duas palavras que se juntaram perdeu nenhum som. Outro exemplo, a palavra girassol, que é a junção da palavra gira com a palavra sol. O outro processo de composição é a aglutinação, o processo de composição por aglutinação. Nesse caso, as palavras também se unem, porém, nessa união, pelo menos uma das palavras vai perder fonema. Por exemplo, a palavra planalto, que é a junção da palavra plano mais a palavra alto. Veja que quando ocorreu a junção das duas palavras, a palavra plano perdeu o fonema O, ficando então planalto. Outro exemplo, fidalgo, que veio da junção de filho mais de mais algo. E também o nome próprio Mariana. Veja que Mariana é a junção de Maria mais Ana. Quando juntou, formou Mariana. Então, essa palavra foi formada pelo processo de composição por aglutinação. O hibridismo ele é considerado um tipo de composição, assim como a justaposição e a aglutinação. O hibridismo é a junção de radicais de línguas distintas. Um radical vem de uma língua e o outro radical vem de uma outra língua, como é o caso de televisão, cujos radicais são de origem grega e latina. Burocracia, que vem do francês e do grego. Nós temos muitas palavras híbridas na língua portuguesa, que é uma língua que vem de outras línguas. Mas nós não precisamos nos preocupar em saber a origem dessas palavras, porque não tem como nós sabermos a origem de todas as palavras que utilizamos no nosso dia a dia. Então, só é necessário que você tenha em mente que existe esse processo de formação de palavra e que esse processo ele se dá por composição e que ele se chama hibridismo. Então, é isso que você precisa saber, ok? Agora nós vamos ver o outro processo de formação das palavras, que é a derivação. Nesse processo, nós vamos trabalhar com um único radical, ou seja, com uma única palavra. Então, pega-se uma palavra e a partir dela vai se formar uma nova palavra, geralmente através do acréscimo de um afixo, que é o prefixo ou o sufixo. A derivação prefixal é quando eu acrescento um prefixo, ou seja, uma partícula que vem antes do radical, para indicar algum sentido dessa palavra. Por exemplo, na palavra desleal, eu peguei a minha palavra primitiva leal e acrescentei um pedacinho antes do radical. Esse pedacinho que eu coloquei antes do radical é o que eu chamo de prefixo. Então, essa palavra foi formada pelo processo de derivação prefixal. Outro exemplo, a palavra desligar. Peguei a minha palavra primitiva ligar e acrescentei o prefixo des, formando a palavra desligar. Na palavra anormal, acrescentei o prefixo a ao radical normal e assim formei uma nova palavra, a palavra anormal. Na derivação sufixal, eu acrescento um sufixo à palavra, ou seja, eu acrescento um pedacinho após o radical da palavra, formando uma nova palavra. Por exemplo, eu peguei a palavra Brasil e acrescentei o sufixo eiro, formou a palavra brasileiro. Peguei a palavra dente e acrescentei o sufixo ista, formei a palavra dentista. Peguei o adjetivo rápido e acrescentei o sufixo mente e formei o advérbio rapidamente. Então, na derivação prefixal, eu acrescento apenas um prefixo. Na derivação sufixal, eu acrescento apenas o sufixo.
O outro processo é o de derivação prefixal e sufixal. Nesse processo, eu acrescento um prefixo e um sufixo. Eu acrescento um e formo uma palavra. Acrescento outro e formo outra palavra. Por exemplo, na palavra infelizmente, eu tenho aí a minha palavra primitiva feliz. Acrescentei o prefixo in, então eu formei a palavra infeliz. Depois eu acrescentei o sufixo mente e formei a palavra infelizmente. Então veja que as palavras elas se formam de maneira independente. Se eu tirar o prefixo in, eu tenho a palavra felizmente. Se eu tirar o sufixo mente, eu tenho a palavra infeliz. Então, na derivação prefixal e sufixal, acrescenta-se um prefixo e um sufixo ao radical de maneira completamente independente. A palavra ela pode existir sem um ou sem o outro. Outro tipo de derivação é a parassintética, onde também se acrescenta um prefixo e um sufixo à palavra. Só que esse acréscimo ele se dá de forma simultânea e independente. Lá na derivação prefixal e sufixal, a colocação do prefixo e do sufixo era independente. Eu poderia tirar um ou outro e a palavra continuaria com sentido. Mas aqui na derivação parassintética não. Eu tenho necessariamente que colocar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Por exemplo, na palavra engordar, eu acrescentei ao mesmo tempo o prefixo em e o sufixo a. Se eu tirar o prefixo, fica gordar, e essa palavra ela não existe. Se eu tirar o sufixo, no caso o sufixo a, fica engorde, só até o d, e essa palavra ela também não existe. Então eu tenho que acrescentar o prefixo e o sufixo para que eu tenha uma palavra significativa. Na palavra esfriar, eu acrescentei o prefixo es e o sufixo a na palavra frio e formei a palavra esfriar. Veja que se eu tirar o prefixo es, fica friar. Se eu tirar o sufixo a, fica esfri. Então, eu preciso do acréscimo do prefixo e do sufixo simultaneamente para poder formar uma nova palavra. A derivação regressiva é um tipo de derivação que ocorre por meio da supressão da palavra primitiva, formando uma palavra derivada. É o caso dos substantivos abstratos indicando ação que são formados a partir de verbos. E por serem formados a partir de verbos, é que esses substantivos abstratos indicam ação. Por exemplo, a palavra compra. Compra é um substantivo abstrato que vem do verbo comprar. Outro exemplo, ajuda. Ajuda é um substantivo abstrato que vem do verbo ajudar. Por isso, é formado por derivação regressiva. Então, pega-se um verbo que expressa ação e o transforma em um substantivo abstrato também indicando ação. Esse processo é a derivação regressiva. E o último caso de derivação é a derivação imprópria. A derivação imprópria ocorre quando determinada palavra muda de classe gramatical sem que haja qualquer modificação na sua forma. Então, uma palavra de determinada classe gramatical, ela pode mudar de classe gramatical dependendo do contexto. Por exemplo, cantar. Cantar quase sempre é um verbo. Se eu colocar a palavra cantar solta, fora de contexto, e perguntar a vocês qual é a classe gramatical dessa palavra, vocês irão me dizer que é um verbo. Porém, se eu colocar um artigo antes da palavra cantar, ela passará a ser um substantivo. Porque quando eu coloco um artigo antes de qualquer palavra, de qualquer classe gramatical, ela passa a ser um substantivo. Então, nesse contexto, quando eu digo o cantar dos pássaros é agradável, eu transformei o verbo cantar em um substantivo. Por quê? Porque eu coloquei um artigo antes dele. Então, o cantar passa a ser um substantivo, de verbo passa a ser um substantivo. Outro exemplo, a palavra não. A palavra não geralmente é um advérbio de negação. Porém, se eu coloco um artigo na frente do advérbio não, ele se transforma, ele passa a ser um substantivo. Por exemplo, recebi um não como resposta. Então, de advérbio passa a ser substantivo. A derivação imprópria, portanto, consiste na mudança de classe gramatical das palavras sem que haja alteração da sua forma. Então, a palavra em si ela não vai mudar, ela só vai mudar a classe gramatical. Nós temos também como processo de formação das palavras a abreviação vocabular, que consiste na eliminação de um segmento de uma palavra a fim de se obter uma forma mais curta. Nela é utilizada apenas parte da palavra em vez de ser utilizada a palavra toda. E essa parte da palavra ela passa a existir de uma forma independente. Nesse tipo de formação de palavras, estão incluídas formas reduzidas de palavras, como por exemplo, foto, que é a forma reduzida de fotografia, pneu, que é a forma reduzida de pneumático, e metrô, que é a forma reduzida de metropolitano.
Então, essas palavras, elas sofreram o processo de abreviação vocabular. A siglonimização é o processo de formação das siglas. As siglas são formadas pela combinação das letras iniciais de uma sequência de palavras que constituem um nome. Por exemplo, FGTS, que é Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; CPF, Cadastro de Pessoas Físicas; SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, e muitas outras siglas que vocês já conhecem. A onomatopeia consiste em formar uma nova palavra por meio da imitação de sons. Dessa forma surgem palavras como tic-tac, cacarejar, reco-reco, ping-pong e muitas outras. E é isso, meninos. Espero que vocês tenham entendido direitinho esse conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau!